O que acontece quando o maior escapista do universo não consegue escapar de si mesmo? Tenso, né? Tenso. Olha, a vida ela não é esse morango todo. Muitas vezes ela é um pouco mais triste, dependendo da época, muito mais feliz, dependendo de outra, mas nem por isso ela é ruim. O que faz a vida ter nuances é a forma como a gente vê. Os acontecimentos se apresentam, geralmente e muitas vezes, igual para várias pessoas diferentes, mas cada um sente de forma diferente porque a gente enxerga de pontos diferentes, né? Hoje eu quero trazer uma obra aqui para vocês, é um quadrinho da DC Comics, né, chamado Senhor Milagre, é uma coisa muito trivial, aparentemente, mas os dois autores aqui dessa obra, O Senhor Milagre, que é o Tom King e o Mitch Geradt, eles foram muito sensíveis em trazer esse tema da depressão. Vou dar um panorama rápido aqui para você. Nós temos ali dois mundos, um mundo bom e um mundo ruim, em colisão, em guerra, e aí esses dois patronos, que é o Darkseid e o Deus ali, né, que toma conta desse mundo bom, eles preferem fazer um acordo de paz depois de mais de 100 anos de guerra, que é trocar os filhos. Então o filho do Deus bom vai para os aposentos de Darkseid e o filho de Darkseid vai para os aposentos para ser criado por esse Deus bom. O que acontece nesse processo todo? Cada um tem aquilo que não merece, vamos colocar entre muitas aspas aqui, né? Porque eu acho que o sofrimento que Darkseid vai impor àquela criança não é justo nem se fosse dele, né? Mas aí nós temos esse acordo de paz selado dessa forma, né? Orion de um lado, Scott Free de outro, eles são as crianças que são os protagonistas dessa história. Mais adiante a gente vai ver que isso não resolveu muita coisa. Na vida adulta as guerras ainda continuam, Darkseid ainda é um vilão, né? Que representa esse mal genuíno, né? Esse mal indigesto, esse mal que nos permeia a vida, que é o mal do desejo não atendido, é o mal da iminência da morte, é o mal que está à espreita, que muitas vezes nós escolhemos esquecer, né? Scott Free então não fica em nenhum dos planetas, ele prefere vir para a Terra, e nessa Terra ele é acolhido, né? Ele conhece um homem que faz esse papel de ilusionista, chamado Senhor Milagre, e o homem acaba morrendo, é uma figura paterna forte para ele, e ele acaba substituindo o cara nessa profissão. Mas veja, ele era um bebê do planeta bom, que foi criado no planeta ruim, cheio de violência, cheio de tortura, com palavras de não afeto. Então ele foi criado num lugar terrível para criar casca. Esse era o método do Darkseid, esse era o método daquele planeta ruim, de fazer uma criança ser o mais rígida possível, criar ela nas piores armadilhas, e aí então desenvolveu-se então esse lance dele ser um ótimo escapista, né? Mas em determinadas, trazendo a metáfora, em determinadas vezes na nossa vida nós conseguimos, né, escapar de coisas ruins, mas da nossa visão e da nossa consciência geralmente a gente não consegue escapar. Scott Free, ele é o símbolo da depressão, ele tenta ao longo do quadrinho desviver, né, vamos colocar dessa forma. Ele é indiferente, então coisas boas acontecem, o público o ovaciona, ele é um cara conhecidíssimo, mas nada disso deixa mais feliz. Ele é extremamente indiferente às coisas boas da vida, algo, vamos tentar trazer um perfil psicológico aqui, algo como se ele entendesse que ele não merece aquilo, que aquilo é muito falso. E quando se apresenta ao longo do quadrinho coisas boas para ele, pessoas legais, ele tem uma mulher que ama muito ele tem alguns amigos, mas ele sempre está indiferente. Não triste, indiferente. Tem uma diferença, né? Quando a gente está triste ou quando a gente está feliz, mostra que a gente ainda se importa. Quando estamos indiferentes, tanto faz. E aí esse modo depressivo dele, né, mostra que ele aceita de bom grado todos os desamores, tudo de ruim que vai acontecendo com ele, ele vai aceitando. E as pessoas que o amam ficam inconformadas por ele agir dessa forma, porque não queriam ver ele nessa situação. Então nós temos aqui um exemplar clássico de uma boa história sobre depressão, sobre indiferença, sobre o amor que nos rodeia, sobre esse existencialismo, né? Schopenhauer falava que a vida é sofrimento porque nós estamos sempre desejando. Mas e quando há uma depressão envolvida em que a gente nada deseja? Será que ainda é sofrimento? Quando a gente não se importa? E aí nós temos Sartre, né, que ele fala assim, estamos condenados a ser livres, né? Então todas as escolhas nós seremos eternamente responsáveis pelas consequências. Mas e quando você não está nas suas faculdades mentais, né, 100%? Será que você consegue entender o peso da consequência dos seus atos, ou do fato, que nem disse Sartre, de você nem escolher, né? A não escolha é uma escolha. Então nós temos aqui algo extremamente importante, interessante, é uma HQ que pegou forte, 300 páginas, li em 2 dias, e o desenhista aqui, que é o Mitch Geradt, ele deixa os quadros sempre com 9, né? 9 quadros por folha, sempre que dá aquela sensação de aprisionamento, né? Como se fossem as barras de uma prisão, e a gente vai acompanhando essa história. Tem Scott Free, que em momento algum ele é triste, e ele tem uma esposa que ama muito ele, e ela faz de tudo para animá-lo, tudo para fazer por ele o que ele não faz, né? Até que chega em determinada hora do quadrinho, ali, spoilers à parte, que ela tenta dar um chacoalhão nele, porque ele quer desistir da vida, ele quer escapar da vida, mas a vida não se escapa. E ela fala assim, será que você não se importa com quem ama você, tudo que nós estamos fazendo por você? Será que você não sente nosso amor? Será que você não pensa sobre isso?
Será que você não consegue entender como que o mundo está te vendo, como que eu estou te vendo, como que o nosso filho está te vendo? E aí que é um filho que vai nascer, né? Então, assim, ao longo do quadrinho, vai flertando com esse ódio de si mesmo que ele tem, esse lance dele achar que sofrimento, como é algo comum para ele, é o que ele merece, é o que é comum, então tá tranquilo, sem sofrimento. É uma HQ assim que ganhou prêmios porque é muito íntima ao leitor, né? São personagens terciários, não são nem conhecidos, e quando você pega um bom roteirista, você vê o que ele é capaz de fazer. Então recomendo muito para você, Senhor Milagre, tá? É uma HQ que não é barata, 300 páginas, é uma HQ sensível, se você se interessou, tome cuidado só, são temas sensíveis, não é um quadrinho para criança, não é um quadrinho para pré-adolescente, é para um adulto muito bem estruturado, com referências à vida adulta, com referências a tudo aquilo que a gente vai enfrentar. E, claro, né, a gente sempre tem que entender que obras de arte elas servem para nos inquietar, né, nos tirar do lugar que a gente está, para que a gente reflita sobre essa e outras grandes questões que vai jogando a nossa vida para algo bom ou algo ruim. Fiquei bastante emocionado. Esqueça que é um quadrinho da DC Comics, porradaria você vai encontrar aqui de forma muito fútil, tanto que várias vezes eles não estão nem preocupados com a cena de ação que está acontecendo, justamente para tratar essa indiferença que ele tem sobre guerras interplanetárias, tipo assim, para ele tanto faz, sabe? E aí a gente consegue também, não estando com depressão, né, consegue entender como que aquele que está, como que ele enxerga as coisas, dessa forma indiferente, que não é nem quero nem não quero, não me importa. O interessante é que ao longo do quadrinho você vai vendo pequenos quadros escritos Darkseid é. Não é Darkseid foi, Darkseid vai ser, Darkseid é. Ou seja, ele é um mal absoluto. Então é a forma como o próprio protagonista enxerga Darkseid. Ou seja, o mal é. A vida é esse mal. Esse mal é constante, né? E para acontecer essa reviravolta desse quadro escrito Darkseid não aparecer mais, uma série de coisinhas vão acontecendo ao longo da vida dele para mostrar que a vida é muito mais. E vale a pena a gente tentar. Vale sempre a pena a gente tentar. Esforce-se, né? Se está passando por um momento de tristeza, ele é passageiro. Se possível, fique perto das pessoas que te amam, que cuidam de você, não se isole. Tente ao máximo possível, eu sei que deve ser muito difícil, mas tente ao máximo possível procurar uma ajuda profissional o quanto antes. Se está sentindo essa tristeza que não te deixa levantar da cama, que não te deixa comer, que não te deixa tomar um banho, procure ajuda. Então a gente vê aqui na ilustração simples que a vida presta, né? A vida tem uma série de coisas boas. E a depressão, ela tira a tua capacidade de enxergar. Não que a sua vida não seja, é que você não está vendo os pontos em que deveria ver, tá bom? Leia o quanto antes, Senhor Milagre. Valeu.